Oi, hoje na série Diretores a gente vai falar do britânico Peter Greenaway. Greenaway é um ponto fora da curva entre os diretores de cinema. Suas opiniões são tão fortes e controversas quanto a maioria dos seus filmes. Seus filmes primam pela estética, pela imagem, ir além do que um filme costuma ser. Não só por uma escolha artística, mas por uma verdadeira defesa do diretor em o que ele chama de se afastar da palavra. Por outro lado, os diálogos apurados e a intertextualidade visual e emocional estarão sempre presentes. Mesmo que ele tenha começado fazendo seus curtas dentro do estruturalismo, onde os filmes se valiam mais pela matemática ou pela mecânica em si. Mas isso é assunto para outro vídeo. Em seus filmes, Greenaway parece mais preocupado em desfamiliarizar a audiência do que em criar um estilo. Há uma verdadeira fixação pelos outsiders, pelos freaks, pelos desvios e transgressões dos limites definidos pela cultura, especialmente ocidental. Uma fixação em mostrar o feio e o que está à parte, porém, sempre inseridos num contexto artístico, mesmo que irreal, de extrema harmonia e simetria dentro dos conceitos da proporção áurea. São filmes baseados nas experiências que aquelas imagens podem causar, baseados em sacudir a subjetividade. Não é à toa que muitos críticos já consideraram o cinema do Greenaway como sendo um açougueiro dentro de uma loja de perfumaria. Seu primeiro filme de destaque foi O Contrato do Amor. Nele, Greenaway aponta suas armas para uma decadente aristocracia, onde uma rica proprietária de terras contrata um desenhista arrogante para fazer 12 elaborados desenhos realistas das terras do seu marido. O que começa com um contrato simples, aos poucos se revela um declínio obscuro de jogos morais de poder. Aqui já temos algumas características marcantes do cinema de Greenaway. A divisão de capítulos, os 12 desenhos feitos pelo próprio Greenaway, que antes do cinema já se dedicava às artes plásticas, e a parceria com talentosíssimos diretores de fotografia e compositores. Aqui Sacha Vierne e Michael Nyman. A coisa começaria a tomar áreas de assinatura mais específica do diretor 3 anos depois com Zou, 1Z e 2 zeros. Extremamente alegórico, o filme conta a história de uma dupla de gêmeos que trabalham em um zoológico, um fotógrafo e outro, um estudioso do comportamento animal. Eles perdem suas esposas ao mesmo tempo em um acidente de trânsito e, desolados, passam a tentar entender o luto e a finitude ao observar e registrar o processo de decomposição de animais e vegetais, enquanto tem uma ligação muito forte com Alba, a única sobrevivente do acidente de suas esposas e que perderam uma perna. Aqui, Greenaway se deleita com analogias de biologia, palíndromos e especialmente algo que seria amplamente usado em boa parte de seus filmes, a natureza morta. Outro filme do diretor, Afogando em Números, de 1988, trará esses mesmos elementos, dessa vez montado estruturalmente em formas de jogos de campo. A obsessão com a morte, com trindades ou com comportamentos animalescos vindos dos próprios personagens. Aqui, 3 mulheres com o mesmo nome de idades diferentes assassinam seus maridos afogados, contando com a ajuda de um médico apaixonado por elas para encobrir seus crimes. O filho do médico, enquanto isso, é quem dá as regras aos jogos e a curiosidade mórbida, colecionando animais mortos que encontra em seu caminho. Neste, podemos dizer que o filme se divide em 100 capítulos, estando esse número presente logo na abertura, na contagem das estrelas, 1 Antares, 2 Capella, 3 Canopus, 4 Arcturus, 5 Agritas, 6 Nectar. E espalhados pelo cenário do filme nos lugares mais inusitados. O diretor traça desde então uma guerra ao que ele chama de psicodramas, e a ética cristã dos 3 atos, começo, meio e fim, trabalhando o cinema mais como imagens e menos como palavras. Segundo Greenaway, o cinema ainda não atingiu seu total potencial porque justamente se limita a ser textos ilustrados. Quem já teve acesso aos seus roteiros sabe que eles costumam ser extremamente detalhados, incluindo até mesmo os cheiros que cada cena deveria ter. No ano seguinte, ele faria talvez seu filme mais conhecido, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Em capítulos divididos pelo menu de um restaurante, aqui temos um mafioso asqueroso sem os menores moldes sociais, que adquire um restaurante para saciar uma verdadeira obsessão por comida. Maltrata e humilha todos em público, principalmente sua esposa, e aqui, não entendam isso como spoiler, pois como já foi dito, o foco dos seus filmes não são a história em si, mas Greenaway faz uma espécie de parábola moral para carregar os símbolos que são seu foco. Ao descobrir a traição, o mafioso mata o amante, o obrigando a comer livros. Ao descobrir que seu amado foi morto, a esposa traça a maior vingança que poderia ir ao encontro da obsessão do marido por comida,
Em conluio com o cozinheiro, a esposa manda assar o corpo do amante e obriga o seu marido a comê-lo. E o que eu disse sobre spoiler, acredite, esse é só o esqueleto das analogias. Ao mesmo tempo, sua composição pode parecer relapsa e com informações demais. Porém, não é incomum parar frames de seus filmes e se deparar com verdadeiras pinturas barrocas filmadas. De novo, a história, de modo geral, não é a linha que conduz o cinema de Greenaway. Ele está mais preocupado em como os sentimentos do público, na percepção frente aos inúmeros elementos maximalistas que compõem seu quadro, levarão cada um a lugares e absorções diversas. Dupli pensares. Greenaway não tem o menor interesse em aproximar a audiência de seus personagens. Normalmente seus protagonistas são completos canalhas egoístas com compulsões animalescas. Por outro lado, ele nos coloca em um ponto de vista privilegiado, quase como voyeurs a apreciar sua decadência. E não é incomum isso causar um misto de satisfação e repulsa. Assim como uma pintura, os filmes de Greenaway não têm a intenção explícita de lhe transmitir uma mensagem específica. Para alguns pode ser beleza, amor, elevação. Para outros, o pútrido, a decadência, a descida ao inferno. Como uma pintura ou uma peça arquitetônica, ele vai contar com um espectador mais ativo que o comum, seja com suas emoções ou intelecto, tirando suas próprias conclusões ao invés de recebê-las em pacotes embrulhados. Há uma verdadeira fascinação pelo mise-en-scène e pelas possibilidades da iluminação artificial, especialmente na diagonal. Cada frame é uma alegoria, mas uma alegoria posada, que vai lembrar a gente a todo momento que aquilo é um filme, não é a vida real. E um filme jamais vai chegar perto da vida real. I once saw a film in which the main character didn't speak for the first half an hour. Like us? I mean, adding up all the minutes we've been together, does that add up to half an hour? I was completely absorbed as to what would happen, because anything was possible. And then? He spoiled it. He spoke. And? And within 5 minutes I lost interest. So now you've opened your mouth, do you expect me to lose interest? It was only a film.